Olá! Estamos começando mais um episódio do nosso querido, famosíssimo, maravilhoso Hopecast, aqui onde a gente discute o assunto da lição dessa semana. Para você que está aí na correria, talvez não tenha lição, talvez tenha um monte de coisa para fazer, não estuda a lição diariamente, para que você consiga ouvir aí uns tópicos que são gerais aí, para chegar no sábado afiado já para as nossas lives aí, para os nossos encontros na igreja devagarinho. Beleza? Hoje não podia ser diferente. Temos um esquadrão maravilhoso aqui da pesada, só gente da mais alta estirpe. Temos aqui ele, meu companheiro de sempre, professor, mestre e diretor da nossa classe, Ronald. Como é que você tá, Ronald? E aí, galera? Muito legal estar aqui mais uma vez. É um desafio muito grande o tema da semana, né? O tema da lição essa semana. Espero que nós consigamos responder à altura aí, que é realmente um tema muito importante e um tema que vem sido debatido muito aí, né, na educação popular aí, né? Você tem um pouco de dúvida sobre educação adventista, eu acho que esse podcast vai servir também aí como uma ajuda para a galera entender um pouco sobre esse tema tão importante para nós. Mas eu estou bem. Sensacional. Temos aqui também agora elas, as estrelas da noite. Vou começar por ela, que já esteve aqui com a gente, minha mentora de muitos anos e até hoje, claro, sempre com dicas valiosíssimas para mim, para todos nós aqui. Tia Ellen, ei tia Ellen, como é que você está? Olá, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada pelo convite. E como o Ronald falou aí, é um tema muito importante para a gente, de fato, né, explorar aqui um pouquinho, conversar um pouco sobre a educação adventista. E estamos juntos aí para a gente conversar um pouquinho. Bom demais. E temos também ela, a Julinha, que, aos que não sabem, é filha da tia Ellen. Então, de toda a sabedoria que temos aí presente, temos agora em dobro, ou talvez em triplo, porque, né, temos aí que o discípulo sempre superará, tende a superar o mestre, e eu não tenho dúvidas que a Julinha é uma pessoa maravilhosa, assim como a mamãe e o papai dela. Tudo certo aí, Júlia? Oi, gente, tudo certo. Bom estar aqui com vocês pela primeira vez e vamos conversar um pouquinho, né? Então, fechamos a apresentação e vamos para a lição de fato. O tema dessa semana é a educação adventista. Eu não sei vocês, não sei os que estão aqui presentes nessa gravação, mas eu, na hora que batia o olho nesse título, já foi automaticamente na minha cabeça, né? Educação adventista, colégio adventista. E aí eu pensei, pô, maneiro que a gente tem pessoas aqui que passaram, né, pela educação adventista. Eu fui aluno do SEAD, a tia Ellen estudou no NASP, a Julinha também estudou no colégio adventista. E o Ronald, eu não sei, o Ronald talvez tenha pego aí mais jovem, eu não sei dizer. Mas a gente tinha essa galera e eu falei, pô, então vamos ver do que a lição se trata. E aí já caiu no verso da lição, Apocalipse 14, de 6 a 12. E aí a gente lê lá e vê que tem a ver, né, que o anjo vem e traz na mão o evangelho para proclamar para todos que habitam na terra e tal, para glorificar a Deus e a besta que perverteu a todos e tal. Eu pensei, ok, isso aqui tá um pouco distante do que eu imaginava, mas eu acho que pela frente aí da lição a gente vai conseguir achar um sentido. E aí, né, lendo a lição, eu pude entender do que se trata a educação adventista. Não tem nada a ver com o colégio em si, mas do que há por trás, né, desse pensamento que eu sei que eu acredito que o colégio tenha como nas bases, né, de ensino, de diferencial das outras escolas. Eu vou trocar a palavra educação adventista por educação cristã. E aí fazer esse exercício para mim fez um pouco mais de sentido. Porque aí a gente vê que haverá uma diferença muito grande naqueles que se educam, né, nos caminhos de Cristo, da igreja e da Bíblia, de Deus, para aqueles que decidem talvez parar, né, no meio do caminho ou descontinuar essa educação. Porque assim como o verso dessa lição trata, em Apocalipse, haverá uma hora em que a distinção do povo que será salvo para o povo que acabará em ruína será feita a partir daquilo que eu tenho para mim, assim, que
essa distinção será na forma como as pessoas realmente são. Porque, afinal, você põe para fora, você pratica aquilo que você pensa, aquilo que você, de fato, é e aquilo que você tem no seu coração. Então, o que a educação tem a ver com isso? Da mesma forma que um profissional ele precisa se preocupar devido ao mundo de hoje em dia, onde a inovação se renova a cada dia, a gente tem novas tecnologias, novas informações, novos dados, novos tudo. Então, você parar no meio do caminho e se contentar com aquilo que você já tem, pode acabar sendo aí um diferencial negativo para você, porque haverá alguém que saberá um pouco mais, que terá um pouco mais de domínio em alguma área, em algum assunto, e essa pessoa ganhará o destaque. Então, pode ser que aí, né, sei lá, na entrevista de emprego, por exemplo, alguém fique para trás e alguém passe. Essa é a lógica. E isso não é muito diferente quando o assunto é vida cristã, porque eu tenho para mim também que a vida cristã, não vou colocar nem a vida cristã, que a nossa vida aqui na Terra nada mais é do que um grande vestibular, né, que dura aí uns 70, 80 anos, se alguém tiver sorte, talvez um pouco mais. E esse vestibular é a prova que a gente faz para poder estar depois com o Papai do Céu e aproveitar a vida que ele tem a oferecer para a gente. Então, a educação cristã, nesse sentido, ela não pode parar, né, de uma hora para outra. Para mim já está bom, acho que eu já sei o suficiente e está ótimo. Porque a gente está tratando de um assunto que, afinal de contas, os registros desse assunto vão de milênios. Então não tem como eu pensar que eu sei demais desse assunto, eu estou seguro. Então assim como é na nossa vida profissional e acadêmica e etc., algo que a gente tem que se preocupar em continuar. Então chega de introdução aqui, vamos ao que de fato interessa. Vou começar por ela que tem o domínio aí que eu estava citando, né, dessa área mais intelectual e em relação aos nossos pensamentos. Tia Ellen, o que você pensa aí dessa questão de educação cristã ou educação adventista? Galter, falar de educação adventista ou educação cristã, né, para mim ela é muito completa. Eu fiz parte da minha vida, né, da educação adventista, uma educação cristã, estudei em colégios e fiz uma das faculdades em nossas instituições. Prezo para que meus filhos, né, sejam educados também. Como você diz, não é o título, né, colégio adventista, educação adventista, mas sim a filosofia e quais os princípios que por trás disso tem, né, qual é essa filosofia que nos educa como um todo, mente, né, a nossa parte espiritual, social, a saúde, ver o ser humano como um todo. E, principalmente, a educação, como diz a lição, né, dessa semana, é tanto parte da nossa identidade quanto da nossa teologia, porque a educação faz parte dessas mensagens, né, do texto inicial que você mesmo citou, da lição, faz parte dessa mensagem. E, para mim, educação é tudo na nossa vida. Nós somos, você falou, né, a nossa mente, o que tem ali dentro dessa mente? É o que estiver, nós estaremos sendo conduzidos pelaquilo que somos. Então, aonde é que eu tenho me alimentado, né? Que fonte eu tenho bebido, ali estará sendo conduzida a minha vida também. Então, educação faz parte da vida. E a gente tem que entender, enquanto aí vocês jovens, em que fonte tem bebido, né? Vem dessa sabedoria, do conhecimento, porque para nós adventistas, né, que cremos na Bíblia como base, cremos nas mensagens angélicas que a lição dessa semana vem trazendo, né, é justamente isso, entender Deus como criador, mantenedor
e redentor, né? Criador aí de todas as coisas, e nós criaturas. Mas aí, seguindo aí nesse assunto de crescimento espiritual e esse processo educativo, eu consigo imaginar aqui também outro paralelo, quando a gente vê lá na segunda-feira, o título está A Educação dos Redimidos, e aí cita aqui nos versículos de Apocalipse 14, está mencionado um grupo, né, de pessoas que são redimidas, e aí diz assim no texto, né, que essas pessoas não se contaminaram. E aí eu consigo pensar também numa ideia de que, por exemplo, quando a gente está fazendo uma prova, e aí tem aquelas questões que são quase que uma pegadinha, né? Eu acho que o Ronald aí manja desse assunto quando ele tem que desenvolver aí as questões dele para as provas, né, lá da galera. E aí, não sei como é que ele faz, mas se eu tivesse na posição de professor, eu ia dar uma sacaneada, às vezes, de pegar uma questão que parece ser aquela, né, mas que na verdade não quer dizer. E aí, por que eu estou trazendo isso agora? Porque assim também e é muito presente na nossa vida essa questão do parecer estar certo. A gente pode estar fazendo várias coisas achando que está certo e às vezes nem perceber, né, o quão errado a gente está. E se a gente não tiver muito ligado e com raízes muito profundas naquilo que a gente entende que é a verdade, a gente pode acabar vacilando e cometendo vários erros. Eu lembrei agora de uma coisa engraçada assim, né? Entre várias aspas, que aconteceu há uns dias atrás. Eu fiz aniversário e aí um amigo que eu tenho, que eu conheci ele no ensino fundamental ainda, ele, né, veio me dar parabéns, e aí eu agradeci o parabéns e ele falou, e aí, bora depois se juntar aí para dar uma fumada, né, para fumar uma coisinha aí. Eu falei, pô, cara, aí vou ter que dispensar essa aí. Ele falou, pô, mas você é mó careta. Eu falei, graças a Deus, graças a Deus eu sou, porque eu trouxe esse exemplo que é mais assim, mais forte, né? Mas às vezes a gente pode cair, por exemplo, na situação de começar a fofocar sobre alguém, sobre algo que uma pessoa fez, a mentir sobre determinado acontecimento ou assunto para ganhar, para se dar bem em cima disso, né? Ou para distorcer, às vezes, o que aconteceu para outra pessoa, para que aí sim você não se dê mal. Então, são coisas assim que a gente pode, às vezes, como eu falei, né, no caso de usar droga, que é bem pesado, né, uma coisa bem distante assim, mas às vezes coisas bem próximas ao nosso redor podem acontecer e a gente pode cair por a gente, às vezes, não estar muito ligado por às vezes estar assim, levando a educação, a escola um pouco nas pernas, né, que é o que acontece quando eu, por exemplo, estou estudando e não me dedico o suficiente que eu deveria, e aí na hora de responder uma prova, um questionário, um teste, eu acabo, né, não tendo aquela nota que eu gostaria de ter. E nota em relação ao cristianismo é uma coisa assim, não tem meio certo, né, igual é comum ter nas questões mais das áreas de humanas, às vezes, né, dependendo da subjetividade do assunto. Porém, quando a gente vai para as áreas exatas, não existe, talvez, o valor de X tem que ser achado. Então, a verdade é o que deve prevalecer na nossa vida cristã. E aí eu queria saber da Julinha, que está aí também nessa vida de estudante, igual eu, nesse contexto de pandemia, estudando em casa e levando as coisas assim à distância. Julinha, o que você tem para me dizer sobre essa educação cristã na nossa vida aí? Bom, acho que assim, para quem está estudando, que nem eu, por exemplo, estou fazendo faculdade agora e eu não tive a oportunidade de fazer presencial ainda, né, que é o meu primeiro ano. Então, eu não posso dizer como seria a rotina do dia a dia fazendo um curso normalmente, né? Apesar de que eu já estudei, já fiz cursinho e tal, então eu sei como mais ou menos é a rotina. Porém, agora no EAD, eu acho muito mais fácil você acabar esquecendo as coisas que realmente importam, sabe? A lição também vai falando sobre a comunhão com Deus.
Você falou sobre esses grupos selecionados, né, os 144 mil, e que eles acabavam tendo comunhão, eles desenvolveram o hábito de dar prioridade às coisas de Deus, da devoção diária, testemunho, participar das atividades da igreja e abrir mão, grande parte das coisas do trabalho, sobre também entretenimento, essas coisas assim. E no dia que a gente está vivendo agora na pandemia, eu acho que é muito fácil você esquecer de separar um tempo para Deus, para as coisas que realmente são importantes, sabe? É muito fácil você passar o dia inteiro estudando e quando você vê, já chegou a noite e você não teve nenhum minuto para separar para falar com Deus. E é bem complicado isso. É verdade, eu falo isso também sentindo na minha própria pele, porque eu tenho, às vezes, dias aí que vão de 1h da tarde até 6 da tarde, sentado direto no computador, sem pausa, sem nada, só para, né, tomar uma água e outras coisas. E aí é que tá, né? A gente dá tanto tempo nosso de vida, né, de esforço para isso que a gente considera que de fato é importante, né, nosso crescimento aqui, nessa vida aqui na Terra, mas há também o crescimento nessa outra atmosfera aí, que é a atmosfera espiritual. E eu lembro de sábado, se eu não me engano, retrasado, que o Papel, nosso queridíssimo Vitor Valentim, lá na classe, ele comentou que é uma coisa que a gente tem que aprender a parar de separar. Que às vezes a gente fala, né, orem pela minha vida espiritual. Não existe vida espiritual, existe a sua vida. O que você está fazendo com a sua vida? A sua vida, ela é espiritual? Ou você, às vezes, separa um pouco da sua vida para se importar com as coisas, né, do céu e as coisas eternas? É algo que me fez pensar, é uma coisa que eu falo para mim, inclusive. E aí a gente volta naquele assunto, né, de educação cristã. Outro detalhe que eu consigo lembrar aqui é que, ainda sobre, né, os que não se corromperam pela besta e tal, hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, como eu falei, né, a infinidade de dados que a gente recebe e as coisas como elas acontecem na hora, sim, tudo de uma forma imediata, a gente tem uma dificuldade muito grande, até chega a ser engraçado, com informações falsas. Pelo volume gigantesco e a forma como essas informações se espalham, a gente consegue ter informações falsas como verdadeiras, casos inclusive absurdos, como, por exemplo, pessoas que, se derem um vacilo, conseguem que na internet inteira alguma coisa ruim seja atribuída a elas e outras condições, enfim, que a gente fala também das fake news aí, né? E isso também acontece com a nossa Bíblia e aquilo que a gente estuda, lê e ouve e interpreta, porque, bem, uma prova disso é a quantidade gigantesca de religiões que existem, né, Tchellen? Exatamente. E diante disso que vocês estão falando, né, de estudar, de se comprometer, né, com seja a vida espiritual ou como um todo, né, aonde a gente está se alimentando, né, e se sustentando. E aí é que está, para a gente descobrir o erro, para a gente poder dizer não às influências negativas, né, ou mensagens negativas, mensagens que não estejam condizentes à palavra de Deus e tudo mais, eu preciso identificar a verdade, certo? Para eu descobrir que existe um erro, existe algo, eu preciso conhecer o que é verdade. E essa verdade a base é a Bíblia, né? Então, se eu não me demoro em ter esse conhecimento, eu não vou poder distinguir ou ter sustentabilidade suficiente, ser sustentável suficiente para dizer não às coisas, né, que me separam de Deus, desse Criador, desse Redentor, aquele que é fiel, e como é que eu tenho sido. Então, isso faz a diferença. E essa educação, né, cristã nos ajuda a crer nesse Deus, nesse Criador, né? Ela nos completa nisso também.
E isso a lição traz essa importância, né, de a gente se dedicar a essa devoção à nossa mente, porque a nossa mente, né, ela é fantástica, né, mas ela é muito também influenciável. Então eu tenho que, pelo menos, decidir, né, a quem eu vou deixar influenciar a minha mente, em que fonte, né, eu estou ali. Só para a gente refletir um pouquinho, né, sobre isso daí. Cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com o que a gente está sentindo, tudo isso influencia muito a nossa educação. Perfeito. E aí é que tá, né? Aonde que a gente está buscando os fatos, né? Onde que a gente está se baseando para achar aquilo que a gente tem como verdade. A gente tem, como eu estava falando, inúmeras aí, várias religiões, às vezes, né, como é o caso do cristianismo, várias religiões de uma mesma vertente, né? Por quê? Porque as pessoas, elas vão estudar, elas vão olhar e analisar e vão tirar suas interpretações, suas decisões e tal, como é o caso célebre, né, do povo adventista que tentou adivinhar lá a volta de Jesus e acabou, quem diria, acabou errando. Mas aí é que está o segredo, é não desistir e é continuar evoluindo nessa caminhada aí, como eles também fizeram. Não se abater, não se deixar para baixo e não se acomodar também, achando que está tudo bem já, que já está tudo resolvido. Até porque a gente tem como promessa aí, né, como profecia, de que os tempos futuros serão tempos complicadíssimos para a nossa existência e quanto menos firme estivermos na verdade, mais suscetíveis estaremos para falhar, para errar, para cometer erros e para abandonar, né, Jesus Cristo, Deus e tal, quando as coisas apertarem. Eu queria saber dele, chegamos aí no nosso queridíssimo Ronald, estava ouvindo aí quietinho nossa conversa, o que ele tem para dizer aí sobre esse assunto tão complexo? Eu achei muito interessante. Sim, para sanar as dúvidas, primeiro eu estudei na escola adventista, até a quinta série eu estudei na educação adventista, né, nosso famoso hoje sexto ano, e depois eu acabei indo para a escola pública. A curiosidade até interessante que de um aluno mediano dentro da escola adventista, eu virei o melhor aluno da escola pública, né? Então, assim, o ensino dentro da escola adventista é realmente um ensino de qualidade e que deve ser levado em consideração. Você comentou aí, né, sobre esse lance da preparação para os tempos, né, se nós vamos estar firmes e tudo mais, e justamente a lição de terça-feira, ela vai abordar essas três mensagens angélicas, né, que estão ali no Apocalipse 14, que é o verso aí para a gente estudar durante a semana. E é interessante que essas três mensagens angélicas, ela vem justamente, né, separadinho ali em três anjos. Aí no primeiro, lá no verso 7, vem falando temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo, né? Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das... Aí vem o segundo anjo, né? Que vem dizendo assim, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. E aí no verso 9 e 10, né? E a terceira mensagem angélica. E o anjo vem dizendo assim, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber na marca na testa e na mão, também receberá do vinho do furor de Deus. E aí, a princípio, eu achava assim, cara, o que esse lance de apocalipse, fim do mundo, três mensagens angélicas, tem a ver com a educação adventista, tem a ver com o ensino fundamental, lá no coleginho da escola adventista, tinha 7 lá no prezinho e tal. E eu comecei a perceber o que foi me ensinado e qual que era a diferença que eu tive dentro da educação adventista e dentro da educação pública. É muito importante eu comentar aqui que isso não é uma crítica à educação pública. Inclusive, a educação pública hoje tem muito mais recursos e qualidade da época, né, em que eu estudei no ensino fundamental e médio. Mas a questão aqui é justamente o que tem por trás da educação adventista, o que tem por trás da educação cristã. A educação pública, hoje, basicamente, eu que sou professor vejo muito isso, principalmente por conta dos cursinhos, ela é voltada para o vestibular, para o Enem,
para uma preparação dessas provas para você alcançar a graduação, alcançar o ensino superior, né? Então, para você passar na UF, aqui no Espírito Santo, você precisa fazer assim, você precisa ter uma boa qualificação e um bom ensino dentro do seu ensino médio, ensino fundamental e etc. Só que a escola adventista, ela vai além disso, cara. Ela vai muito além do que a gente aprende para essa terra aqui. A preparação dentro da escola adventista é pro céu, sabe? Para esses momentos finais que são descritos no capítulo 14 de Apocalipse. Então, o ensino adventista, ele vai muito além da educação terrena. Óbvio que a qualidade da educação adventista é excelente, né? Como eu já apresentei aqui um exemplo. Mas a preocupação deles não é só essa, e eu acho que esse é o ponto. Se a gente pegar a escola adventista, a educação cristã como um todo, ela prepara a gente não só para a terra, mas também para o céu. Né? Isso é algo extremamente importante, que entra justamente naquela relação que o Galter comentou, de separação, sabe? Hoje a gente tem muito isso. A minha vida profissional, a minha vida educacional, a minha vida espiritual, a minha vida familiar, né, o meu relacionamento, a gente acaba colocando isso, encaixotando essas partes da nossa vida, porque fica mais, a gente não vai mentir, fica mais fácil de administrar a vida se a gente ficar separando tudinho. Só que a sua vida espiritual, ela não pode ser separada. Você tem uma vida profissional? Ótimo, então vai ser uma vida profissional com uma vida espiritual. Você tem uma vida educacional, né? Tem uma vida acadêmica? Excelente, vai ser a sua vida acadêmica junto com a sua vida espiritual. Você tem uma vida aí, um relacionamento, um namoro, um casamento, um noivado? Excelente. Você não vai misturar o seu trabalho, você não vai misturar o estudo, mas Deus você precisa misturar. A sua vida espiritual precisa estar presente nesse momento. E o legal da escola adventista e da educação cristã como um todo é justamente esses trabalhos que eles fazem de juntar, de incluir a sua vida espiritual dentro de outros grupos, dentro de sessões aí da sua vida, né? Então, eu tenho algumas dificuldades de saúde, então sua vida saudável precisa ter também sua vida espiritual incluída. Então, uma dieta alimentar, uma prática de exercícios, um consumo maior de água e tal, tudo isso, tia Ellen White, não tia Ellen Camargo aqui presente, mas a tia Ellen White comenta, né, da importância que é cuidar do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então, eu acho que a lição, para além de uma propaganda que a galera pode interpretar de forma errada, já que é uma propaganda, a galera fazia as matrículas na escola adventista, inclusive matrículas abertas, aproveitar esse momento, mas além de uma propaganda, é interessante a gente perceber a importância da inclusão da nossa vida espiritual nos outros setores da nossa vida. E como a escola adventista faz isso com maestria, como isso é algo muito importante para a educação adventista. E essa lição dessa semana, um pouco complexa, mas quando eu chegar na sexta-feira, ver todos aqueles recados da tia Ellen White ali, justamente essa ideia, né, da nossa vida espiritual estar sempre presente, eu acho que é sensacional. Inclusive tem um trecho lá de educação, né, que a gente está maratonando aí durante toda essa lição, lá na página 30, tia Ellen White fala o seguinte: a educação é tão importante para a teologia adventista quanto a redenção, porque no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma só. Então, assim, é nítido, né? Quando a gente fala sobre redenção, quando a gente fala sobre o sacrifício de Jesus, quando a gente fala sobre a volta de Jesus e os planos que ele tem para a nossa vida, além dessa vida que nós temos, nós precisamos estar preparados para isso. E a educação cristã realmente nos prepara para quando Jesus voltar. Perfeito, Ronald. Eu poderia finalizar dizendo que a educação nossa individual, ela é algo que a gente visa para o nosso crescimento, né? Até nesse percurso que a gente tem aí de vida ainda. Claro, vai depender daquilo que você busca conhecimento, né? Às vezes eu posso me educar em um assunto que pode ser a minha ruína, talvez. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente até já comentou isso em alguns outros episódios. Muitas vezes eu coloco a gente como o sujeito, né, a humanidade. Nós temos
esse pensamento de que o estudo de qualquer área é a sabedoria. E a gente viu em algumas lições atrás que a sabedoria é uma coisa diferente, né, do simples conhecimento. Então a gente encontra em muitos casos de pessoas que têm, né, tem anos de academia e tal, e doutorado, e pós-doutorado, e PhD e tal. E aí a gente vê que essas pessoas acabam, em alguns casos, adquirindo talvez um complexo aí de Deus, né, no assunto que ela domina. E por que eu estou falando isso? Porque lá na sexta-feira, logo no primeiro parágrafo, a gente tem um texto tirado aí do livro da Ellen White, e aí diz assim, eu vou ler rapidinho. Aqueles pescadores da Galileia eram humildes e iletrados, mas Cristo, a luz do mundo, era plenamente capaz de habilitá-los para a função a que os havia chamado. O Salvador não desprezava a educação, pois quando regida pelo amor de Deus e consagrada ao seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção. Contudo, ele passou por alto os sábios de seu tempo, porque eram tão cheios de confiança em si mesmos que não podiam se aproximar das necessidades da humanidade sofredora a se tornar colaboradores do homem de Nazaré. Em sua hipocrisia, não queriam ser instruídos por Cristo. E eu digo isso porque, às vezes, é uma visão que eu tenho, eu vejo muitos exemplos de atitudes que para mim são atitudes até tristes, né? É complicado, é complexo demais, e essas atitudes, esses atos, são feitos em nome de Deus. Então, quando a gente vê algumas pessoas que levantam alguma bandeira, né, de religião ou evangélica, enfim, e dizem que de acordo com o Deus, né, de acordo com a verdade, aquilo que foi feito está errado, aquilo que outra pessoa fez é condenável e é tal. Então eu digo isso porque às vezes a gente tem, eu falo a gente porque eu também já me encontrei nesse episódio, às vezes por a gente estar inserido no contexto cristão e tal, desde, né, de criancinha, que é o meu caso, a gente se encontra assim, né, beleza, eu sei o que é certo e sei o que é errado. Então quando eu vejo alguém fazendo o errado, eu aponto para a pessoa que aquilo é errado. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque todos estão errados. Não interessa o que a gente faça, não interessa o esforço que a gente faça, continuamos errados porque somos frutos, né, do pecado, somos frutos do erro. Então essa busca por essa educação, ela tem que ser diferente daquela que aumenta o nosso ego, né, que aumenta o nosso orgulho. Ela tem que ser aquela educação que nos traz sabedoria, humildade e reconhecimento da nossa posição perante a toda a existência, todo o mundo e todas as coisas, até porque a gente vê aí aquele ditadozinho clássico, né? O sábio sabe que não sabe, né? Sabe que quanto mais ele aprende, mais ele sabe o quanto ele não sabe. Então, chegando aí desses paradoxos, eu queria dizer que, infelizmente, temos que cortar aqui o nosso episódio, mas não sem antes passar aí para todos a oportunidade de dar uma última palavrinha, começando aí com ela, tia Ellen. O que você tem para finalizar aí o nosso episódio? Isso daí, né? Para mim, essa lição fica, vamos colocar assim, né? A mensagem que traz é chegada a hora, né? E você, Galter e Júlia, que mais me conhece aqui, sabe tanto quanto eu falo do nosso hoje, né? É chegada a hora e a hora que nós temos é hoje. Hoje de nós entendermos quão importante é a educação na nossa vida e que tipo de educação eu tenho vivenciado, né? E é nesse meu hoje que eu tenho que me dedicar aos meus estudos espirituais, ao meu complemento e essa vida toda, como o Ronald falou, né, de conexão espiritual em todas as nossas áreas. É nesse hoje que eu escolho a que Deus servir, né? E se eu vou também aceitar esse chamado dessas mensagens para aceitar esse Deus como Criador, como Redentor e como nosso Deus, né, para o nosso hoje. Então, que eu e você, a gente possa, de fato, colocar a nossa mente numa fonte segura e numa fonte de puro amor, que é
Deus. E Deus é a sua palavra, é a Bíblia, que a gente possa, né, entender isso e se propor, permitir estudar isso tudo e colocar em prática na nossa vida. E aí, agora, Julinha, o que você tem para dizer para a gente aí nesse final de episódio, Julinha? Bom, eu acho que a educação cristã, ela vai muito além do quesito de matéria escolar ou de escola em si, né? É uma coisa que se leva para a vida. Tanto educar dentro da escola quanto educar em casa, ou das coisas que você ouve por aí. E nós, como seres humanos, nós somos muito influenciáveis. Não importa se você acha que você é muito difícil escolher o que você quer ser influenciado, né? Então, é muito fácil a gente esquecer o que é importante, as prioridades. E acho que é isso aí. A gente sempre tem em mente que a nossa educação, a educação que a gente teve, e o quão é importante sempre estar ligado com Deus, independente da situação, independente da sua rotina, o que está passando. E é isso aí. E agora ele, diga lá, meu querido Ronald, quais são os seus pontos finais aí? Queria começar quebrando o protocolo aqui e mandando um salve para minha professora do prezinho, tia Mate, lá da Escola Adventista, e também de algumas outras tias aí, tia Eliane, tia Jandira, do Ensino Fundamental, os professores, né, do Ensino Fundamental 2 também, grande Renato Aleixo, professora Creuza de Português, professor Marcelo de Matemática, de Operação, um salve para você também. Os meus amigos, historiadores que dão aula lá no SEAB, né, professor Rafa Teixeira Leite, professor Paulo Alexandre, um abraço para vocês também, grandes educadores. Mas eu deixei por último uma pessoa que é muito especial na minha vida. Eu acho que nem faz ideia do quanto ela é especial para mim. Até minha voz embarga e eu me emociono um pouco falar sobre ela. Tia Elirdes, né, é a vovó do nosso querido Hermano, lá um jovem lá da Igreja Central de Vitória. Ela foi minha professora nas séries iniciais do ensino fundamental e ela era uma professora muito brava, sabe? Ela era uma professora que exigia muito da gente, mas eu estava passando por uma situação financeira muito complicada lá em casa, vivia de bolsa da escola adventista, e ela me ajudou até, né, me fornecendo material escolar que eu não tinha condição de ter um caderninho ali, uma caneta novinho, né? Eu estava usando algumas folhas e tal. Então ela foi muito além do ensino, aí, utilizando o bordão aí da escola adventista, ela foi muito além do ensino e ela percebeu a importância do papel dela, não só como educadora, mas como alguém que estava preparando uma vida, né? Alguém que estava preparando a cidadão celeste. E aí eu finalizo aí também com algumas passagens importantes, né? Por exemplo, lá em Eclesiastes 12:1, tem uma passagem que fala, né? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos que você dirá, não tem ação neles. Outro verso também, Provérbios 22:6, né? Educa a criança no caminho, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu acho que esses são os pontos, sabe? A escola adventista e a educação como um todo, ela prepara o seu espírito, ela prepara a sua mente e principalmente prepara o seu caráter para que você se torne um cidadão celeste antes mesmo da volta de Jesus, para que você seja preparado para esse dia tão importante que é a volta de Jesus, esse dia tão importante na vida do cristão. Então, eu acho que a educação adventista, para além da educação terrena, é alguém que prepara o seu coração, o seu caráter e a sua mente para muito em breve, em nome de Jesus, estar, né, subindo as nuvens aí e vivendo num mundo onde a gente não vai precisar mais fazer prova do Enem, onde a gente não vai precisar mais fazer vestibular, né, prova do Instituto Federal, um mundo onde todo mundo vai ter o conhecimento igual, né, e todo mundo vai poder gozar de plena liberdade, amor e, claro, não só com os nossos próximos amigos, familiares, que nós amamos muito, mas com o próprio Jesus Cristo, que nos deu essa oportunidade de estar junto com ele. O cara finalizou aí com todo o garbo e elegância esse nosso episódio sobre educação adventista, da edição dessa semana. Então, pessoal, é isso aí. Querendo saber mais detalhes de quem somos nós, onde habitamos, onde vivemos e o que fazemos, @HopeClassVix no Instagram.
Segue lá a gente, pode falar se quiser participar, se quiser apontar alguma crítica, algum detalhe. Estamos com o coração aberto para ouvir todos que vierem até nós. Pode seguir a gente aí também no YouTube, onde esse episódio também será postado para mais uma playlist aí do nosso podcast. E é isso, nos vemos então na próxima semana com mais uma lição e eu agradeço a sua presença até aqui. Um forte abraço e até mais.